Pessoal, bom dia. No Passando por Aqui de hoje, eu gostaria de compartilhar uma experiência que tive durante um culto, onde o pastor ministrou sobre o livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, 18 e também 19. Ele narra o momento em que o profeta Elias confronta o rei Acabe diante dos inúmeros pecados. Na verdade, a história vai dizer e contar a história de Acabe, que foi considerado, após 26 anos de gestão de governo sobre a nação de Israel, ele foi considerado um dos piores governantes, um dos piores reis da história de Israel. E dado momento, na sua aliança que ele faz com Jezabel, além de todos os males que ele faz durante o seu governo, ele comete mais um, que é casar-se com Jezabel, fazer uma aliança política com essa mulher, e passa a adorar os deuses dessa nação, levantar altares, coisa que era permanentemente proibida, tida como pecado pela nação de Israel. E isso faz com que o profeta Elias, como uma voz profética, se levanta, denuncia o pecado do rei, profetiza um tempo de extrema seca, e o rei, então, tomando conhecimento disso, acusa ou pergunta para Elias se ele por acaso era o perturbador de Israel. E Elias então revela que não, que todas aquelas consequências é em razão do próprio comportamento de Israel, da nação e do seu líder. E então Elias desafia 450 profetas que profetizavam coisas boas para o rei, que estavam aos pés desse rei, profetas chamados profetas de Baal. E Elias então confronta e chama para um desafio. Esse texto é muito conhecido. E Elias diz assim: olha, aquele que responder com fogo é Deus. A história mostra que os profetas de Baal começaram o ritual clamando os seus deuses, se cortando, fazendo vários rituais, e não houve resposta alguma. Isso durou até a tarde. E assim que eles se cansaram de invocar os seus deuses e nada acontecer, Elias então ele faz um processo de consertar os altares, de jogar água sobre aqueles bezerros, sobre aqueles animais que estavam sendo oferecidos, e jogou muita água, a ponto de agora ele dobrar o seu joelho e invocar o nome do Senhor, e pedir para o Senhor responder com fogo. E a resposta foi imediata. Ora, algumas reflexões nós precisamos fazer aqui nesse texto, que eu acho importante. Primeiro, é que o governo político estabelecido por Acabe representa muitos dos nossos governantes esparramados por esse Brasil e no mundo. Homens que, pelos seus interesses próprios, causam muito males à sua nação. Homens, diferente de Acabe, que era por herança que recebia o seu trono, esses homens são eleitos, escolhidos pelo povo, numa democracia como é o nosso país. São pessoas que estão no poder, que exercem o poder e que estão muito longe de pensarem na população e colocarem a população como prioridade. E essa ação desses governantes fazem muito mal a esse povo. Israel pode bem representar essa sociedade nossa, que está na mão de pessoas extremamente despreparadas, descompromissadas com o humano, com o outro. Isso faz com que essas pessoas sofram consequências terríveis nas suas vidas, não em razão de uma punição divina, mas de uma má administração. Acabe é exatamente essa representação de pessoas despreparadas que estão no poder. A segunda verdade que eu queria apresentar é que essas pessoas despreparadas que estão no poder
da mesma forma que era com Acabe, cria pessoas em volta dela que estão ali para apenas concordar com os seus atos. A gente precisa entender que o ministério profético tinha uma finalidade. Os profetas, eles deveriam dizer ao rei, confrontar o rei, questionar o rei em suas ações equivocadas. Eles foram criados para isso, para questionar, levantar a sua voz profética, para dizerem aos reis, perdão, onde eles estavam errando. Mas não era isso que acontecia com os 400 profetas de Baal. Os profetas de Baal eram aqueles que estavam em volta do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, e que dizia a eles tudo o que eles gostariam de ouvir, e não confrontava. E aí, quando levanta-se um profeta diferente, que no caso é Elias, protestando, dizendo, apontando os buracos, os erros, as falhas, as mudanças que precisavam acontecer em Israel e na gestão de Acabe, Elias é perseguido. Elias é acusado de ser o perturbador de Israel. Elias é levantado como bode expiatório de toda a consequência desastrosa que aquele povo estava vivenciando. Ora, parece que isso se repete hoje. Toda voz que se levanta para denunciar, para falar de maneira profética no nosso país, dentro da nossa política, dos gestores que estão à frente de cada município, de cada estado, dessa nação, eles são de alguma forma perseguidos, ameaçados, injustiçados, porque estão dizendo a verdade. O que eu vejo de homens que se dizem homens representantes de Deus e profetas dessa nação, saindo dos gabinetes, abrindo espaço em suas tribunas, em seus púlpitos, para usar o povo de Deus como massa de manobra política para favorecer pessoas, partidos, políticos, desvirtuando totalmente o propósito dos púlpitos, das igrejas, que é de anunciar o Evangelho, é de falar das coisas espirituais, das coisas divinas. Essas pessoas fazem desse lugar um comitê político. Parece que eu vejo a história de Acabe, essa história bíblica que se encontra no primeiro livro de Reis, exatamente acontecendo nos dias de hoje. E aqui fica a minha manifestação e minha indignação. Será que vamos acabar com isso? Precisamos que se levante Elias, profetas que denunciem isso, e precisamos que Deus responda de maneira a acabar com esse tipo de manifestação pública de algumas igrejas, de algumas denominações que se prostituem, que se vendem, que se submetem como instrumento de dominação, como instrumento usado para promover aquilo que não era para a igreja promover. Eu me lembro de quando Cristo entrou no templo de Deus certa feita, e ele, quando chega naquela casa, ali, para quem contemplava de longe, talvez pudesse dizer que Cristo era um desequilibrado, mas ele diz que o zelo da minha casa devorará. Cristo manifesta uma indignação, por quê? Porque estavam fazendo da casa de Deus covil de ladrões, estava deturpando a casa que devia ser casa de adoração e de oração em lugar de comércio. Ora, eu não acredito que Cristo esteja dentro dessas igrejas hoje, mas se ele estivesse, ele deveria fazer o mesmo, porque hoje estão transformando a casa que deveria ser casa de oração em covil de políticos
corruptos e ladrões, colocando pessoas sem compromisso algum nas tribunas para verbalizarem, para falarem, fazerem campanha. Hoje, os púlpitos, 1, 2, 3 vezes na semana, estão sendo usados para produzir consciências equivocadas, para construir subjetividades alienadas, para manipular pessoas para determinado fim e poder político. Aqui fica a minha indignação, meu protesto para dizer que Deus derruba esses altares, que Deus desconstrua e acabe com esses projetos, que essas pessoas de fato não prosperem dentro do nosso povo, do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Que assim como Elias desafiou, que Deus possa levantar pessoas para não abrir. E aí fica uma indignação aos líderes religiosos, homens que se denominam, autodenominam homens de Deus. Cuidado com o que você está fazendo com o povo de Deus. Cuidado com o que você está transformando a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, porque a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Cuidado com o que você está fazendo com a menina dos olhos de Deus. Isso pode custar caro. Talvez não nesse plano, mas as coisas podem vir. Não é uma ameaça, é um alerta, é uma observação que faço. Fica aqui a minha reflexão. Que Deus responda essa minha indignação e possa abrir os olhos, o entendimento daqueles que seguem, feito rebanho, cegamente um líder. E o texto vai dizer: se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Forte abraço e fica com Deus.